E eu comprei o que para mim é o modelo mais importante do Xbox 360. Não porque ele é o mais tecnológico ou ele é o melhor dos modelos, mas porque foi realmente o primeiro que eu vi na mão dos meus amigos. Bom, como vocês sabem, eu não tive Xbox 360 na época do Xbox mesmo, na hora que ele lançou, ele era um console muito caro, eu já estava numa curva de desinteressar por consoles e tudo mais, mas o 360, esse modelo Fat, foi realmente o primeiro Xbox que eu vi rodando e foi o primeiro que eu tive a oportunidade de testar. Então esse console tem um quê emocional comigo e a compra dele foi uma compra totalmente sem pé nem cabeça, e é isso que eu vou mostrar para vocês, todo o processo de restauração dessa belezinha aqui. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. E aqui embaixo existem duas coisas muito importantes. Uma é a mega planilha do canal, onde tem todos os produtos de compra que eu te recomendo você comprar para os seus consoles antigos, e também o link para você se tornar membro no canal e ajudar o canal a crescer cada dia mais. Eu tenho já um Xbox 360 modelo Slim de 2014, setembro de 2014, quase o último modelo que a gente consegue instalar um RGH3, e eu fiz todo o processo de restauração, limpeza, manutenção e principalmente desbloqueio do RGH3 para que eu possa rodar esses jogos maravilhosos agora sem problema nenhum, sem depender do leitor, que já está ficando um pouco complicado. E a minha ideia com esse console foi realmente isso. Eu vou comprar um console barato, vou dar aquela restaurada, vou instalar o RGH e vou poder usufruir dele 100% sem problema nenhum. O problema é que ele estava em péssimo estado de conservação. E claro, paguei um bom valor, pelo menos na minha opinião, para esse console. E Thales, quanto que você pagou? Eu paguei R$200. E deixa aqui nos comentários, você acha que foi um bom valor ou eu fiz loucura? Na minha opinião, eu fiz um pouco de loucura. Por quê? Porque existem consoles como esse que custam 250, 300 em melhor estado. Mas eu queria realmente um desafio, eu queria algo novo, eu gosto de manutenção, eu gosto de ter que mexer nos consoles. E eu vi esse como um grande desafio, então eu paguei pelo desafio, mas já digo que os problemas que eu encontrei aqui não valem a pena nesse console. Por exemplo, eu encontrei muitos problemas de carcaça realmente quebrada, e você trocar toda a carcaça desse console vai custar os R$200 que eu paguei nesse console, ou seja, não vale a pena, vale a pena você ir atrás de um realmente bom, mas se você gosta de restauração assim como eu, foi um grande desafio. Bom, o que foi a minha ideia? Tentar restaurar ele sem precisar trocar a carcaça realmente. E bom, o que veio nesse kit? Veio uma caixa. Você já pode imaginar o estado da caixa, não está nos seus melhores dias. Porém, uma coisa que me surpreendeu é que veio os plásticos originais. O controle estava embalado nos plásticos originais, alguns cabos estavam embalados nos plásticos originais. É uma coisa um pouco esquisita, né? Como que uma pessoa guardou os plásticos originais e deixou o console nesse estado deplorável. Mas bom, e veio aqui o nosso Xbox 360 modelo Fat. Bom, vamos lá para os problemas que ele tinha. Bom, primeira coisa, ele é um console que está funcionando no momento que eu comprei. Eu não recomendo que alguém compre para tentar consertar. Tem muito capacitor, muito transistor, cara, capacitores SMDs, resistência SMD, coisas muito pequenas que podem dar muito problema. Então você comprar uma placa já quebrada, eu não recomendo. A minha ideia é comprar uma que estivesse com detalhes estéticos para que eu pudesse restaurar e fazer o RGH. Então ela precisava estar funcionando. Claro, quando eu comprei esse console, a moça, já que me vendeu, falou que não estava abrindo a tampa do leitor. E aí o marido dela, na gana de tentar abrir o leitor, quebrou toda a carcaça. Essa é a grande história desse console. Então, tem muito trincado, as carcaças estão muito quebradiças. Você vê que realmente foi forçado muito. Todas as travas da lateral aqui da parte traseira foram quebradas, estão comprometidas. O console não fecha mais. Também na frente apenas uma trava sobrou. E na carcaça você vê alguns trincados. E o template aqui da frente, a face frontal, você vê também que tem quebrados. E também tem essa quebra aqui em cima que deixa um pouco feio. Ou seja, o console tinha muitas coisas para serem feitas. E ele veio com dois controles, veio um cabo que eu nunca tinha visto no Xbox 360. Também não sou um super entendedor, mas é um cabo que tem tanto vídeo componente quanto vídeo AV. E eu nunca tinha visto um cabo duplo desse
para um console, achei interessante. Veio também o cabo de Ethernet, eu também nunca tinha visto um cabo de Ethernet original do Xbox 360. E a caixa nesse estado aqui que vocês estão vendo. Bom, agora vamos começar a realmente ver o que a gente tem pela frente. A primeira coisa que você faz quando você compra um console é realmente testar. E aí fui lá eu montar com as coisas que tinha, e na hora que eu fui montar, vi que também a fonte já estava naqueles dias toda quebradiça. Cara, isso aqui é um console que é trocar a carcaça total. Se eu trocasse a carcaça total dele, ficaria lindo. Mas a minha ideia realmente é tentar preservar o máximo possível dessa carcaça e gastar o mínimo de dinheiro possível na parte estética. Eu vou tentar restaurar o máximo essa parte estética, deixando as carcaças. Então, o que eu vou fazer é primeiro testar. Vamos testar. Montei, coloquei o conector, tudo bonitinho, energizou, deu sinal de vídeo e aí apareceu um problema crônico do Xbox 360, que são quando as luzes verdes ficam piscando. Geralmente isso indica que o leitor o leitor não está conseguindo abrir, ele não está com pleno funcionamento. Geralmente isso é porque a borrachinha se soltou. Tem uma borrachinha que é como se fosse uma correia que abre e fecha o leitor. Essa borrachinha ela pode se esgarçar e rodar em falso. E na hora que ele faz o teste, ele verifica que está ou sem a borracha, ou a borracha está desgarçada, e aí não abre o leitor. E trava. É por isso que o antigo dono tentou abrir de várias maneiras e ele não conseguiu, porque provavelmente rompeu a borrachinha. Então eu já sabia que esse problema estava ali fácil, fui testar os controles. Um controle estava em perfeito estado, o analógico perfeitinho, funcionando muito bem. O outro, o analógico estava agarrando muito, era aquele analógico que você aponta para baixo, o analógico não volta para a posição original, ele fica para baixo. Mas estava funcionando os dois controles com um ou outro probleminha assim de conexão, mas provavelmente a sujeira. Você vê que quando eu coloco o cabo do controle para testar até o final, ele não funciona, então você dá um joguinho, ele funciona, provavelmente é mau contato, sujeira. Eu imagino que nunca esse controle foi aberto para que ele possa realmente ser higienizado. E aí começou a minha saga por desmontar esse console e foi a coisa mais fácil do mundo, porque ele já estava todo quebrado, cara. Então, desmontá-lo não tive problema nenhum. Esse console ele foi realmente aberto, porque a gente tem o desbloqueio LTU, então não tem como ser feito sem abrir, mas depois que provavelmente ele foi feito o desbloqueio e vendido em alguma loja, nunca mais ele foi aberto. Tinha muita sujeira, todos os parafusos estavam ali, geralmente quando é aberto os parafusos já não estão mais, então eu consegui ver que minimamente a placa estava em bom estado. E isso é o que importa, era isso que eu queria, porque num futuro, se eu realmente quiser consertar toda essa carcaça, eu compro uma carcaça nova e o console está literalmente zero. Então o meu trabalho foi realmente limpar todo o sistema de arrefecimento, trocar a pasta térmica, fazer um bom banho químico nessa placa para devolver realmente a saúde, deixar ela livre de toda a sujeira e de toda a poeira. Bom, então foi isso que eu fiz, fui desmontando tudo e comecei a lavar. E lava daqui, lava dali, eu lavo tudo, lavo o cooler também, tudo bonitinho, os ventiladores, não tem problema. Cara, você pode lavar também a sua placa eletrônica, caso ela esteja num estado assim deplorável, não era o caso, mas você pode lavar, só você precisa secar muito bem. Então todos os componentes, tudo aquilo que você lavar, cara, você não estraga, você não pode energizar ele molhado. Lavou, que nem eu lavei as ventoinhas, lavou, deixa secando um dia todo, bate um soprador de calor, um secador de cabelo, esquenta a placa, esquenta ali o ventilador, esquenta todas as peças para poder secar 100%. Bom, deixei secando, peguei as carcaças e aí eu olhei para elas e vi que elas estavam já com um tom de amarelado. E, como vocês sabem bem, aqui no canal, tudo que está amarelado a gente faz um Retrobrite, mas eu fiquei pensando, cara, será que um Retrobrite funcionaria num plástico moderno? E cara, não sei o porquê, mas funcionou. Coloquei tudo lá para fazer o Retrobrite a vapor. E como é que você faz? Você faz ele com uma caixa plástica, peróxido de hidrogênio, 200 volumes. Você não vai diluir, mas você precisa usar luva. Você vai derramar no fundo do pote transparente uma quantidade que cubra totalmente a superfície. Não precisa ser muito, só precisa cobrir a superfície. Você coloca alguma coisa de apoio para a placa não ser apoiada, a carcaça não ser apoiada no líquido, deixa um pouquinho suspensa. Eu prefiro utilizar copo de vidro, coloco os copos de vidro, apoio a carcaça, vedo e deixo ao sol por algumas horas. E não mancha, não deixa quebrar disso, não acontece nada. O processo que acontece lá é um processo, vamos dizer assim, em segunda instância. Está acontecendo ali
a fusão ali do líquido, está soltando oxigênio, o oxigênio fica por cima e oxida a sujeira ali no plástico. É tudo reação química, mas que não acontece direto. Você não está colocando peróxido de hidrogênio direto na placa, direto na carcaça. Isso faz com que fique quebradiço. Você pode pegar e já usar, você não precisa nem lavar, porque ali não tem nada. No máximo, você vai ver que ela está um pouco úmida, mas aquilo é água. É realmente a reação química que acontece e se transforma em água, oxigênio e água. Então, você já pode tirar dali, claro, você pode lavar também, você pode já colocar no console. E eu fiquei impressionado que clareou. Eu fiquei muito feliz que eu falei, bom, pelo menos uma aparência de novo, de saudável, a gente vai conseguir. Depois que eu fiz toda essa preparação na carcaça, fui desmontar os controles. E os controles, apesar de aparecerem estar bem branquinhos, eles estavam assim, precisando de uma intervenção. Nunca foram abertos. Eu que rompi ali o lacre do parafuso original de fábrica para poder abrir, tive um pouco de dificuldade porque realmente a sujeira, provavelmente foi de criança, muitos anos jogando, entrou por entre as frestas, então estava bem colado com sujeira, coisa doida, né? Nojento. A placa estava precisando realmente de um banho químico, tirei toda a carcaça, lavei ela e como ela também não estava assim no mais branco possível, fiz um Retrobrite a vapor nela para que os controles pudessem ficar extremamente brancos e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Bom, depois que eu peguei as PCBs, né, as placas tanto do console quanto dos controles, fui dar um banho químico. E como é que eu dou um banho químico, Thales? No caso, esse banho químico é um banho químico simples. Álcool isopropílico em abundância e esfrega. Uma escovinha de dente pode ser, ou caso você tenha uma escova antiestática, melhor ainda, álcool isopropílico e esfrega. Álcool isopropílico esfrega e aí você vai vendo que toda a sujeira da placa vai ficando no álcool isopropílico dentro de uma bandeja. Depois de tudo isso, só você deixar secando também um pouco, porque fica bastante componente. Você não vai utilizar a placa logo depois que você faz uma limpeza com um álcool isopropílico em abundância. Você tem que esperar evaporar todo o álcool e tudo mais. E aí você vê se você vai precisar de um retrabalho, se não. Mas assim que você faz. Vai jogando álcool isopropílico e vai limpando. Os controles saiu um caldo assim horrível. Limpei toda a placa, tudo bonitinho. Lavei todas as carcaças, todos os controles. Bom, depois que eu clareei tudo, eu comecei a fazer realmente as soldas plásticas na carcaça. E aí eu fiz uma solda plástica na carcaça lateral. Realmente ela teve um quebrado. Então, como que se faz uma solda plástica? Cara, a coisa mais simples do mundo. É Super Bonder e bicarbonato. Super Bonder e bicarbonato na placa toda. Ali onde eu via que tinha um trincado, onde eu vi que quebrou. Só ali Super Bonder e jogava um bicarbonato por cima. Ele fica ainda um pouco mole, espera secar, qualquer coisa joga mais. Deixou secar, acabou, cara. Nunca mais vai quebrar naquele ponto, porque realmente fica muito resistente. E eu fiz isso em todos os quebradiços que tinha ali, aonde eu consegui fazer, né? Claro que ela ainda está em péssimo estado, mas pelo menos a estética dela por fora, você não vai falar que está quebrada. A única coisa que eu tive dificuldade foi na parte frontal, porque realmente ficou um vinco, eu não gostei, tanto que eu encomendei da China um template frontal para que eu pudesse substituir, e assim vai ficar muito mais barato que comprar todas as carcaças. Da mesma forma, eu também troquei a carcaça do plug da fonte, também encomendei na China. Estou esperando chegar. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não chegaram. A Receita Federal tá uma coisa de doido. Bom, e depois que estava tudo feito, as carcaças em ordem, tudo bonitinho, controles lavados, tudo bom, vamos desbloquear o nosso Xbox 360 Fat. E é um dos desbloqueios mais fáceis que eu já vi. O que a gente utiliza? A gente utiliza, lógico, todos os materiais que a gente utiliza em eletrônica, ferro de solda, a solda, fluxo de solda, pinça, esse tipo de coisa. Mais de material para fazer o mod são alguns pedaços de fio, um diodo e uma resistência. Essa é a parte que vai ficar fixa no console, que a gente não vai mais remover e que a gente vai soldar e depois remover um Raspberry Pi com alguns fios. Super simples, é um dos desbloqueios que eu acho mais fácil de fazer. Cara, são 4 pontos de solda permanente na placa. É 4 pontos. Um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui. E tá desbloqueado o teu console. É assim, é uma facilidade. Só não é mais fácil do que você desbloquear via soft mod como o PlayStation 2. Mas tudo aquilo que você precisa mexer na placa, esse desbloqueio é um dos mais fáceis que tem para ser feito. E é tudo automático. Depois que você faz a solda, você faz o procedimento do software
e tá desbloqueado. E foi exatamente o que eu fiz, consegui desbloquear fácil, fiz os testes, tudo bonitinho, e agora eu já estava com o meu Xbox 360 Fat com RGH. E aí agora é só a gente encher o HD de jogos. Eu peguei um HD um pouco maior do que o HD que veio nele, claro, guardei o original junto com os outros itens de coleção que não estão literalmente nos consoles. Eu tenho uma caixa separadinha, como o leitor do meu Dreamcast e outras coisas, cabo de fonte, coisas assim desse tipo, deixo sempre guardado, porque são itens de coleção, de época. Caso eu queira voltar para trás e a originalidade, bom, o item está ali guardado. Coloquei um HD maior e fiz toda a preparação. Aí é o combo, né? Aí eu coloquei jogos no HD, enchi o HD de jogos que eu queria conhecer. Eu já tinha o Slim também com vários jogos, né? O Super Slim com vários jogos. Tentei colocar jogos diferentes, até para tipo assim, eu jogar algumas plataformas no 360 Fat e outras no Super Slim, né? O Super Slim é o que eu deixo montado na bancada, mas como o Fat foi o que eu joguei em época, tem alguns jogos que eu quero ter experiência de jogar realmente no Fat. E instalei o Aurora, instalei tudo que tem direito para que a jogatina possa ficar perfeita. E agora o que nos resta é realmente testar. Bom, e esse aqui é o Xbox 360, já com todos os jogos rodando aqui bonitinho, o Aurora instalado. Quando você instala, vai direto ao Aurora, já tem todos esses vídeos no canal. E vamos então rodar um joguinho aqui para mostrar para vocês como é que está funcionando. Bom, vamos jogar aqui Fallout New Vegas, que na minha opinião é um dos melhores jogos de todos os tempos. Amei jogar esse jogo. E aí, ó, clicou, funcionou, e é isso que eu queria mostrar para vocês. O joguinho funcionando aqui perfeitamente. E que qualidade de imagem, né, cara? A gente que fica fazendo mod RGB em console antigo, utilizando upscaler, aqui já tá direto. E olha só que coisa, né? A tecnologia vai melhorando, as coisas vão mudando e as resoluções também. Se a gente pensar que agora 720p, que é o caso do Xbox 360, hoje é uma resolução baixa, a gente já está utilizando consoles em 4K, a gente sabe que isso aqui também já merece um upscaler e a gente consegue melhorar um pouquinho a qualidade de imagem. Bom, vamos só começar aqui para ver o jogo rodando aqui bonitinho. Olha só, cara. Fallout New Vegas, vamos apertar Start. Bom, e é isso aí, Xbox rodando aqui. Esse jogo é fantástico, esse jogo eu zerei no PlayStation 3 e eu posso dizer que parece estar mais bonito no Xbox 360. E esse é um jogo que vale a pena rejogá-lo. Quem sabe eu faço uma live dele, mas aqui agora é só mostrando para vocês que tá tudo instaladinho, tudo bonitinho e o mais importante, funcionando sem problema nenhum. E essa é, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que você pode fazer pro teu console, é você desbloquear ele com RGH3. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.